Você já se perguntou como funciona um amplificador de áudio? Esse é um assunto que muitas pessoas têm interesse e aqui no canal eu tenho recebido muitos pedidos para fazer vídeos sobre ele. E é por isso que hoje eu vou abrir esse circuito com vocês e explicar como que as estruturas que fazem o amplificador de áudio funcionam. E ao final do vídeo eu vou te dar duas dicas de como que você pode se aprofundar ainda mais nesse assunto e realmente entender tudo que há sobre amplificadores de áudio. Vamos lá? Fala pessoal, aqui é o professor Thiago do UFMG e antes da gente começar a falar de amplificadores é importante a gente categorizar este tipo de equipamento. Existem duas categorias muito distintas de amplificadores, que são os amplificadores digitais ou chaveados, que são baseados na tecnologia de eletrônica de potência, de inversores e tudo mais, para fazer operação de amplificação. Né? E tem os amplificadores lineares que já utilizam transistores ou válvulas, normalmente operando nas suas regiões lineares de operação, onde os transistores, por exemplo, operam como fontes controladas de corrente, que normalmente são aqueles que as pessoas têm em mente quando falam em amplificadores de áudio. Daí vem aquelas categorias classe A, classe AB, que as pessoas normalmente conhecem. A tecnologia por trás dessas duas categorias é bem diferente, é por isso que neste vídeo aqui eu vou falar sobre os amplificadores lineares, que são aqueles que são de interesse da maioria das pessoas. Porém, se você se interessa pelo assunto de amplificadores digitais e quer que eu grave um vídeo falando só sobre amplificadores classe B, deixa um comentário aqui embaixo, que aí eu vou saber se esse assunto é interessante para você. Bom, voltando agora a falar sobre os amplificadores lineares, e aqui eu vou fazer um adendo, eu vou falar de amplificadores transistorizados, beleza? Que é o mais comum da gente encontrar hoje em dia. Os amplificadores valvulados estão mais lá no ramo de hi-fi, ou seja, de alta qualidade, apesar de que eu discuto se eles são de alta qualidade ou não, mas vamos deixar isso para depois. Não me matem, por favor. Então, primeira coisa, o que é um amplificador de áudio? Um amplificador de áudio nada mais é do que um equipamento que vai receber um sinal de áudio vindo aí de um instrumento como um microfone, uma guitarra, ou um sinal de MP3, não importa muito, né? E vai amplificar esse sinal em tensão, então vai produzir um sinal com tensão mais elevada, e potência para quê? Para poder acionar um alto-falante, que é uma máquina linear de baixa impedância. Então eu preciso ter a amplitude necessária e a potência para poder acionar esta carga, que normalmente tem uma impedância nominal entre 8 e 4 ohms. Beleza? Bom, um amplificador de áudio consegue fazer essa amplificação como? Se a gente abrir ele, vocês vão encontrar estruturas bem definidas, que a gente chama de estágios de amplificação. No mínimo, você vai encontrar numa topologia de amplificador, não importando a sua potência, 3 estágios. O primeiro sendo o estágio de entrada, também chamado de estágio diferencial. O segundo é o estágio de amplificação de tensão. E o terceiro é o estágio de potência, que vai definir a classe do amplificador. E aí vem aqueles nomes que normalmente você vai ver no branding do equipamento, classe A, classe AB, classe G, classe H, né, que a gente vai comentar um pouquinho a diferença entre cada uma no final do vídeo. Então agora vamos tentar falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas 3 etapas principais, começando pelo estágio de entrada. Não, o que é o estágio de entrada? O estágio de entrada nada mais é do que um circuito par diferencial, né? Normalmente ele é polarizado com uma fonte de corrente bem selecionada. Existem estruturas onde usam um resistor para fazer essa polarização também, né? E o objetivo deste par diferencial é conseguir fazer a diferenciação entre o sinal de áudio que vai ser aplicado ao nosso amplificador e a realimentação. Né? Circuitos lineares normalmente são realimentados para eles terem um bom desempenho na sua operação, caso contrário eles vão saturar com muita facilidade. Por isso que você vai encontrar a maioria dos circuitos lineares, amplificadores, reguladores de tensão com realimentação. Beleza? Então ele permite que a gente faça essa realimentação, que é a diferenciação entre uma parcela do sinal de saída e o sinal de entrada, e consiga dar um primeiro nível de ganho de tensão a este sinal. Né? O primeiro estágio é responsável por quais parâmetros do desempenho do amplificador. Então, basicamente, ele vai responder pela resistência de entrada do nosso amplificador, que é um parâmetro importante porque ela vai interagir com a fonte de sinal e vai poder fazer uma atenuação no primeiro momento ou não. Então é interessante que eu tenha um amplificador com altíssima impedância de entrada para que eu não tenha perda de sinal logo na entrada do nosso amplificador, né? Então ele vai responder por essa impedância, que é muito importante. Ele também responde por outros parâmetros cruciais no funcionamento de um amplificador. Por exemplo, ele responde por rejeição de tensões de modo comum, né, que são, botando entre várias aspas aqui, tensões de terra ou ruídos captados tanto no ramo de realimentação quanto no sinal de entrada. Então ele ajuda um pouco nessa imunidade a esses ruídos de modo comum. E também é responsável principalmente pela rejeição de ruídos de fonte, que é um parâmetro que muita gente ignora, mas é muito importante porque normalmente a alimentação de um amplificador de áudio tem ripples
provocados pela fonte de alimentação, principalmente amplificadores Public Address, que são os amplificadores usados em shows, os PAs, né, que usam fontes não reguladas. Então aquela fonte que você está acostumado a ver numa aula de eletrônica, né, retificador com capacitor, que a gente sabe que tem uma oscilação de 120 Hz que não é desprezível, aquela oscilação pode contaminar o seu áudio e dar aquele ruído bem desagradável, né, de baixa frequência. O primeiro estágio, né, dependendo da forma que você o projeta, ele é responsável por rejeitar esse ruído e fazer com que ele não apareça de forma significativa na saída do nosso amplificador, e com isso ele reduz esse humming, né, que vem dessa fonte de alimentação. Por isso ele é muito importante. Outra questão é que ele dá um primeiro ganho de tensão. Apesar dele não ser o principal responsável pelo ganho do amplificador, ele dá um pouquinho e ajuda na definição do ganho total desse amplificador. Beleza? E ele também é um dos responsáveis por um dos parâmetros importantes do amplificador, que é o slew rate, também chamado de faixa dinâmica, né? Então, que é basicamente um parâmetro que diz o quão rápido o sinal consegue variar no nosso amplificador. Não tem nada a ver com resposta em frequência, ou seja, a capacidade do amplificador responder a diferentes frequências de sinal, e sim com a derivada, ou seja, a variação abrupta de sinal, né? A composição desse parâmetro vem da interação do primeiro estágio com o segundo estágio, né? Então, ele tem essa influência, sim, na definição dessa dinâmica, beleza? Bom, o segundo estágio, ele é o quê? Ele é uma célula de ganho. Então ele é normalmente construído com amplificadores até relativamente simples, né? Amplificadores emissor comum, fonte comum, cascode, estruturas que vocês podem encontrar na literatura de eletrônica básica, né? E o objetivo dele é o quê? É dar ganho de tensão ao nosso amplificador, né? Então ele vai pegar um sinal que vem do par diferencial, que ainda tem uma amplitude relativamente baixa, e vai dar 80%, 90% do ganho de tensão do amplificador em si, né? E aí aplicar esse ganho de tensão no estágio de potência, né? Além do ganho de tensão, ele é responsável por outras coisas. Ele é responsável pela banda passante do amplificador, ou seja, qual a faixa de frequências na qual aquele amplificador consegue responder, né? Ele é responsável, como já comentei, pelo slew rate, ou seja, pela resposta dinâmica do amplificador, e ele tem uma influência muito grande também na impedância de saída, tá? Agora, por que a gente não tem, então, só esses dois estágios? Porque o primeiro estágio faz uma possível realimentação e rejeita um monte de ruído. O segundo estágio dá o ganho de tensão, 90% do ganho de tensão, sendo que os outros 10% estão no primeiro estágio. Parece que nós temos o nosso amplificador ali, né? O problema é que, intrinsecamente, se você estudar eletrônica, você vai entender que esses amplificadores de tensão que a gente tem disponíveis, né, que eu comentei, eles têm uma impedância de saída muito alta. Então eu não consigo, a partir dele, alimentar uma carga de baixo valor, como um alto-falante. Para isso eu preciso de um estágio de potência, que é a nossa terceira estrutura. O estágio de potência ele faz o quê? Ele pega a tensão do segundo estágio, transporta ela para a saída, então a saída vai ser basicamente na mesma magnitude do segundo estágio, beleza? Aplica sobre a carga. Só que ele dá um ganho de corrente, de forma que se a carga, no caso o alto-falante, demandar muita corrente para produzir aquela tensão que o amplificador está pedindo, ele entrega. Ele puxa isso da onde? Ele puxa das fontes CC de alimentação do amplificador, né? Então ele tem essa possibilidade de dar esse ganho, né, de uma operação ativa por um amplificador de áudio, né? Agora tem um problema, existe um trade-off nesse tipo de estrutura, que é o quê? Uma restrição. Eu ou consigo ter uma alta qualidade na reprodução do meu sinal de áudio, significa que o meu amplificador ele é completamente linear e não introduz nenhuma distorção, ou seja, alterações na forma de onda do sinal que está sendo reproduzido, que vai produzir uma boa fidelidade de amplificação para esse amplificador, ou eu consigo que esse circuito consuma pouca potência. Ou seja, o trade-off é qualidade contra eficiência. E quando eu falo isso, é importante a gente comentar que quando a eficiência de amplificadores ou de circuitos lineares é naturalmente baixa, né? Para te dar um exemplo, amplificadores classe A, né? Que são amplificadores que têm uma altíssima qualidade, distorções muito baixas. Basicamente, o sinal que você aplica na entrada do amplificador sai simplesmente com um aumento de amplitude e mais potência. Então tem uma fidelidade de reprodução muito alta, né? Eles têm uma eficiência teórica de 25%. Significa que um amplificador que consuma 100 watts de uma fonte de alimentação entrega apenas 25 watts para o alto-falante. Então, obviamente, eu estou desperdiçando muita energia em calor. Quando a gente pensa em áudio hi-fi,
né, que normalmente usa amplificadores valvulados, essa eficiência pode ser ainda menor, porque a válvula precisa esquentar, ela dissipa muita potência, até mais do que um circuito transistorizado. Né? E aí a eficiência pode estar na faixa de 10%, 15%, né? Eficiência prática. São circuitos que consomem muito. Né? Quando você está em casa, talvez isso não seja tão relevante para você. Agora, se você pensar em toda a cadeia de consumo de áudio, desde um smartphone até o áudio profissional, 10% de eficiência não é atrativo, porque isso gera custo e gera complicações, mesmo que a qualidade seja muito elevada. Beleza? E aí surgem as classes de amplificação, né, que são estruturas para implementar esse estágio de potência que possam brincar com essa dualidade entre eficiência, né, e qualidade de reprodução. Né? Quais são as classes mais comuns da gente encontrar em áudio? A gente tem a classe A. A característica da classe A, né, como comentei, é ter uma alta qualidade de reprodução e baixíssima eficiência. Como é que ela funciona? Então a gente pega um transistor e polariza ele num ponto onde toda excursão da corrente demandada pelo alto-falante vai ser entregue por aquele transistor. Né? Isso faz com que o transistor opere 100% na sua região linear de operação e, com isso, não tenha grandes distorções. Mas o custo é que, além da potência da carga, o transistor vai ter que aguentar a potência dessa corrente de polarização que não é baixa, pode chegar até alguns amperes e vai fazer uma dissipação de potência muito grande. E isso vai me demandar um circuito de refrigeração elevado, muito alumínio, né? E aumenta o custo do nosso equipamento e também seu peso. Né? Uma outra classe que é muito comum é a classe B. Na classe B, em vez de ter um transistor operando apenas, eu tenho dois transistores, uma configuração push-pull, né? Onde quando o meu sinal é positivo, eu aciono o transistor de cima e ele entrega a corrente para a carga. Quando o meu sinal é negativo, o transistor de baixo puxa a corrente do alto-falante e assim o circuito funciona. Qual que é a vantagem? A vantagem é que agora a dissipação de potência em cada um dos transistores é bem menor. Né? A eficiência teórica disso aí é em torno de 78%. Né? Na prática vai chegar ali uns 50%, 60%. Né? Mas o problema é que na hora que eu tenho o cruzamento por zero, ou seja, o meu sinal está saindo de uma polarização positiva para uma negativa, ele passa por zero, obviamente, né? Nenhum dos dois transistores funciona, porque eu não tenho corrente para polarizar em um dos dois transistores. E com isso eu tenho uma coisa chamada de distorção de crossover, ou seja, o sinal reproduzido ele apresenta um dente, né, que vai distorcer, obviamente, o sinal e vai ser audível essa distorção. Então a qualidade de reprodução é muito pior do que no classe A. Outra estrutura agora, que é uma combinação das duas últimas, é a estrutura classe AB, que é de longe a mais utilizada nos amplificadores lineares, que é um circuito também push-pull, parecido com o classe B, onde eu coloco uma pequena tensão de polarização entre as bases do meu transistor para produzir uma correntezinha de polarização que vai fazer com que na passagem para o zero, né, no crossover, os dois transistores conduzam ao mesmo tempo e não tenha essa distorção. Se eu ajustar bem, eu consigo uma qualidade de reprodução elevadíssima, compatível com a classe A, mas uma eficiência bem maior. Estão falando de eficiências práticas na ordem de 40%, 50%, que é bem melhor do que os 15%, 20% que o classe A dá. Né? Agora, em áudio profissional, em áudio para shows, PA de grande potência, você vai encontrar também outras estruturas que não são tão comuns no áudio doméstico, né? Que são os classe G e classe H. E são estruturas que são baseadas na junção de dois amplificadores, se a gente puder dizer assim. A gente tem um amplificador classe AB no meio, né, que vai conduzir ali mais ou menos 180 graus da corrente de carga em cada um dos transistores do push-pull. Agora, se eu precisar de muita tensão, né, normalmente a amplitude do meu sinal vai crescendo, vai saturar esses amplificadores, porque ela não pode ser maior do que a fonte de alimentação, e eu coloco um amplificadorzinho com uma fonte de alimentação extra, vamos dizer assim, né, que vai conduzir menos de 180 graus, ou seja, vai conduzir só um pouquinho do meu sinal. Né? Qual que é a ideia desses amplificadores? É tentar também brincar com a eficiência. Porque se eu utilizar uma tensão de alimentação muito grande, né, com o objetivo de, se eu precisar de muita amplitude de repente, né, num som grave, numa explosão, né, alguma coisa assim que eu quero reproduzir, eu vou precisar de muita tensão para deixar o sinal excursionar, né, e acionar o alto-falante. Só que na maioria do tempo, o meu sinal vai ter uma amplitude muito baixinha, significando que essa tensão toda agora vai ficar sobre os transistores do meu estágio de potência, dissipando calor sem necessidade. Então o que o pessoal faz? Principalmente áudio de alta potência, né? Eu uso uma tensão mais baixa, que vai ser suficiente para a maioria do tempo,
E se por acaso eu precisar de um boost, de uma explosão, né, o meu sinal vai aumentando, eu vou saturar esse amplificador classe AB que tem aqui no meio, mas eu tenho um amplificadorzinho de reserva conectados em série com o amplificador classe AB que vão amplificar só um pouquinho de sinal. Né? E na maioria do tempo eles vão estar ali desligados, então eles não vão estar dissipando potência. Com isso, eu consigo ter uma alta amplitude para acionar esses alto-falantes sem necessariamente pagar o custo de ter uma alta potência dissipada o tempo todo. Beleza? Espero que tenha entendido. Esses amplificadores são um pouco mais confusos. Então, em resumo, para que serve o estágio de potência? Ele serve para dar o ganho de corrente, o ganho de potência necessário para o nosso amplificador. Ela vai impactar, obviamente, a resistência de saída do nosso amplificador. Ela é responsável pela qualidade de reprodução do nosso amplificador e pela sua eficiência. Basicamente é isso. E agora, como eu tinha prometido, eu vou dar 2 dicas para você realmente se aprofundar em amplificadores de áudio e conhecer o suficiente para poder analisar amplificadores e fazer projetos se você quiser. Uma delas é o nosso curso gratuito Circuitos Eletrônicos Analógicos, a tecnologia por trás dos amplificadores de potência, que está disponível lá no site da Eletrônica Geral, onde eu vou a fundo nas estruturas de cada uma das topologias, né, e mostro para vocês como analisar e como projetar, tendo uma base sólida de eletrônica por trás. É um curso avançado que vocês podem fazer, é de gratuito, não tem que fazer inscrição, pagar nada, né, tá lá. Mas é um curso um pouco mais avançado. Se você não está num nível avançado de eletrônica, ainda assim quer aprender bastante sobre amplificadores, aí eu aconselho a dica número 2, que é você adquirir alguns livros muito bons que existem na literatura, que são livros técnicos, mas não são livros acadêmicos sobre esse assunto. E aí eu vou indicar 3 livros para vocês. O primeiro é o livro do Bob Cordell, Designing Audio Power Amplifiers, que vocês podem ver aqui. Esse é um livro muito interessante que não fala só sobre as estruturas do amplificador que eu comentei agora, né? Fala sobre muito mais, sobre fonte, proteção e vai muito a fundo sobre o projeto de amplificadores de potência para áudio, mas ele tem uma abordagem muito interessante que eu até uso numa disciplina de laboratório que eu dou lá no UFMG, que é o seguinte, ele começa te mostrando o desempenho de cada estrutura, cada topologia de circuito em um amplificador numa construção lógica, ou seja, ele pega um circuito básico e vai falando o seguinte, olha, se eu tiver um estágio de entrada dessa topologia, o que eu vou esperar dela são esses parâmetros de desempenho. Se eu colocar agora uma carga ativa, né, eu vou ter esse resultado e vai construindo para você começar a construir um feeling de como cada topologia, como cada estrutura que você pode utilizar em amplificadores vão impactar o seu desempenho. Tá? O segundo livro é o livro do Douglas Self, Audio Power Amplifier Design, que é um dos livros mais lidos sobre o assunto, né? É um livro muito legal. O Douglas Self é um engenheiro eletrônico dos Estados Unidos que tem muita experiência em projetos e análise e tudo mais de amplificadores de áudio. E o legal é que é o seguinte, esse livro vai te mostrando diversas topologias comerciais que são utilizadas em cada uma das etapas do amplificador. Ele vai comentando um pouco sobre a história daquelas topologias, o desempenho que ela pode ter, ele vai falando um pouco sobre a experiência dele com essas topologias e por que, né, que elas foram utilizadas, os prós e contras, então te dá uma noção muito geral sobre o amplificador de áudio. Eu gosto bastante desse livro. E o terceiro livro é o livro do Randy Sloan, eu vou ter que ler o nome aqui, tá? High Power Audio Amplifier Construction Manual, que é um livro interessante, né, onde ele vai também falar sobre as estruturas, sobre as topologias de cada estágio. Eu não gosto tanto da abordagem dele, tá, em comparação aos outros dois, mas ele tem uma coisa muito legal, especialmente para quem quer fazer experimentos, que ele dá os exemplos de funcionamento com circuitos completos. Então ele te entrega o esquemático de diversos amplificadores hi-fi que você pode construir. Né? Eu já montei alguns e realmente eles têm um desempenho muito legal. Né? Eles não são caros de fazer, então para quem tem essa vontade de construir seu próprio amplificador, é um livro muito legal e os projetos são muito legais. A análise, né, que ele vai fazer sobre as estruturas e tudo mais, é um pouco deficiente. Ele usa algum software até de simulação para poder fazer essas comparações, que é o Electronic Workbench, que eu não gosto. Mas, no resumo da ópera, é um livro bem interessante porque ele te dá esses projetos que você pode montar e experimentar, e é bem legal, viu? Uma coisa que é importante, esses livros não são baratos, eles estão disponíveis na Amazon para vocês comprarem, eu tenho links aqui embaixo se vocês quiserem dar uma olhada, né? Mas para quem quer realmente se aprofundar nesse assunto, vale muito a pena, e mesmo que você decida fazer o nosso curso, né, acompanhar, é legal ter. Eu tenho esses livros, eu gosto bastante deles, infelizmente eles estão lá no UFMG, trancados na minha sala por causa da pandemia, né?
mas vale a pena, beleza? Bom, se vocês gostaram desse conteúdo, não esqueçam de dar aquele like, que ajuda demais na divulgação do nosso canal e desse vídeo, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possível. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações para sempre saber quando eu posto novos vídeos. Estou tentando ser um pouco mais regular nesse ano. E aquele abraço, tchau!